Amados, nós estamos no mês da família e o Senhor tem colocado no meu coração algo que Ele foi brotando assim e realmente eu vou fazer, que é uma série de mensagens que não tem necessariamente a ver com o assunto de família, mas é uma série de mensagens que vai tocar no assunto da família também. O nome dessa série é Encontros com Jesus. Vamos falar sobre encontros de pessoas com o Senhor Jesus e como esses encontros mudaram vidas, transformaram pessoas e até mudaram questões políticas e de outras sortes. O texto que eu vou usar hoje está em João, capítulo 4. Hoje o texto que eu vou usar é João, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo quase todo. Mas a minha introdução, a introdução que eu vou usar hoje, vai ser a introdução que eu vou usar em todas essas mensagens dessa série. Porque essa série ela vai se basear em algo que foi prometido lá no profeta Isaías. Isaías vai falar no capítulo 40 sobre o ministério da voz que clama no deserto, o precursor do Senhor, João Batista. E no capítulo 42 ele vai falar do ministério do próprio Senhor Jesus, e depois no capítulo 53 também, tem vários capítulos aí do profeta Isaías que são messiânicos. Mas essa série de mensagens, Encontros com Jesus, eu estou usando como base para ela alguns versículos de Isaías 40 e outros de Isaías 42. Olha o que Isaías 40, a partir do verso 3 fala, sobre João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale, um vale é um buraco para baixo assim, será exaltado, será cheio. E todo monte alto e todo outeiro não é um monte alto, é um morrinho, será abatido, ou seja, vai haver um reequilíbrio de forças. Aquilo que é alto e exaltado vai ter que ser rebaixado e aquilo que está cavado no profundo vai subir. Essa é uma promessa. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará a toda a carne juntamente, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. E nessa série nós vamos ver montes altos que serão aplanados, e hoje especificamente veremos um vale profundo que será cheio, um vale profundo que será exaltado, para usar a palavra bíblica. Outro texto também que eu falei de Isaías 42, uma promessa sobre nosso Senhor Jesus Cristo: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com a verdade trará justiça. O que quer dizer isso? Não trilhará a cana quebrada. Uma cana, todo mundo sabe o que é uma cana, mas há certas plantações que são, como o trigo, por exemplo, são um tipo de canazinha. E quando você passa com o carro por cima daquilo ali, fica aquela marca. Mas depois que aquela cana, embora tenha sido quebrada pelo peso do carro, daqui a pouco, passando o tempo, ela volta de novo para o lugar. A não ser que ela seja esmigalhada. E aí aquela planta está fadada a morrer. É disso que o Senhor Jesus está falando. Está falando de gente que será atropelada, maculada, machucada, magoada, mas Ele, que tem poder e que tem autoridade, não vai pegar aquele que já está ferido, magoado e vai destruí-lo. Não, muito pelo contrário, Ele vai prover um retorno à saúde, à sanidade, e não apagará o pavio que fumega. Quando você tem uma coisa assim, uma velhinha que está fraquinha, está só fumegando ali, se você fizer uma barreirinha ou soprar um vento sobre aquilo, muitas vezes aquilo vai voltar ao fogo. É disso que ele está falando. Jesus não vem
para derrubar quem já está abatido, muito pelo contrário, ele virá para elevar aquele que está triste, abatido, quebrado pela vida, pelas dificuldades, pelas fraquezas. Os fracos desse mundo, os pobres desse mundo se renderão a Jesus e nele serão alegres, serão alegrados, serão consolados, serão confortados, encontrarão valor. O seu valor será dado pelo Senhor Jesus, e não porque o mundo os despreza, não. E hoje nós vamos ver exatamente isso. Alguém, uma cana quebrada que não foi pisada por Jesus, um pavio que já estava acabando de fumegar, já estava fraquinha a fumacinha saindo, e que ele assoprou e pegou fogo, a chama ardeu novamente. Vamos ver alguém que era um vale profundo, mas que vai ser exaltado pelo Senhor da glória. Eu vou ler o texto diretamente. João, capítulo 4, começando do verso 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Se você olha para o mapa de Israel é uma coisinha em pé assim, pensa em Portugal, quem conhece Portugal, né? Um mapinha em pé. O norte é a região da Galileia. Se você desce no mapa para o sul, você chega na Judeia. Então ele estava fazendo uma viagem do sul para o norte, saiu da Judeia, subiu para a Galileia, e pelo caminho mais curto, ele pegou o caminho que o judeu não fazia, que era pela região das cidades dos samaritanos. Verso 4. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia, quer dizer, no calor do dia, né? Meio-dia muito quente. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida, ou seja, ele estava sozinho, no meio do dia, próximo ao poço que era dos samaritanos, não era dele. Ele nem era bem quisto ali, porque afinal ele era judeu no meio de uma terra de samaritanos, e chega uma mulher. A mulher não gostou. Verso 9. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse a ela Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos. Olha aqui a cana quebrada, olha a fissura na cana, olha a ferida aberta e exposta. Você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Quem aqui já teve álcool jogado numa ferida aberta sabe o que essa mulher experimentou nesse momento. Ardeu. Mas o que arde cura. E a começa já toma um outro rumo.
O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Olha a conexão que ela fez. O Senhor Jesus acabou de dizer que a salvação vem dos judeus. O que ele está falando? Do Messias. E ela está mostrando aqui que a ficha caiu, que ela entendeu que ele está falando do Messias. Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher, tendo ouvido isso, que eu sou o Messias, deixou sua vasilha de água. Gente, ela foi ali para buscar água. E ela deixou simplesmente a vasilha de água. Deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas do povoado saíram para vê-lo. Agora vamos pular para o verso 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, aí a conversa é deles, dos samaritanos, com aquela mulher samaritana: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Vamos orar. Senhor, fala conosco, nos alimenta, nos abençoa com a tua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vejam que esses versículos que lemos aqui em Isaías 40 e Isaías 42 se cumprem plenamente na vida dessa mulher. Ela era uma cana trilhada. Talvez essa mulher fosse famosa na cidade de Sicar, e a fama que ela tinha ali não era uma boa fama. Era a fama de uma mulher que já tinha tido 5 maridos e que agora era concubina de alguém, vivia com alguém com quem não era casada. Era talvez uma mulher que fosse falada pelos vizinhos. Tem uma cantata de Páscoa, chamada Vivo Está, em que vai cantar uma música sobre esta mulher, sobre esse encontro com essa mulher, e há uma narração na entrada da música, em que a narradora se apresenta como aquela mulher samaritana, e ela fala da experiência dela, e ela diz: eu era usada pelos homens e desprezada pelas mulheres, mas em Jesus eu encontrei alguém que me deu valor. E era isso que essa mulher era, usada pelos homens e certamente desprezada pelas mulheres. Alguém que tinha uma fama, mas não era uma boa fama, era uma má fama, uma fama de uma mulher
que já havia passado por um, por outro. Eu imagino a quantidade de fofocas que rolavam sobre essa mulher. E eu quero fazer aqui uma diferenciação. Havia 2 instrumentos para terminar um casamento naquele tempo, naquela região. Um era o divórcio e outro era o repúdio. O divórcio era divórcio de fato. Moisés tinha autorizado dar uma carta de divórcio, em que você se desconectava, o homem da mulher e a mulher do homem, os dois estavam divorciados perante a lei dos homens e de Deus. Mas havia uma outra coisa, um instituto que não estava na lei, que era o repúdio. E o repúdio era o homem repudiar a mulher: sai da minha casa, não quero mais morar com você, eu não quero mais saber de você. Mas ele também não dava o divórcio. Deixava a mulher numa situação completamente largada, à mercê de quem pudesse ajudá-la. Era uma situação terrível. A Bíblia muitas vezes faz uma certa confusão, certas traduções fazem uma certa até confusão de termos. Quando você vai ler lá em Malaquias, eu aborreço o repúdio, está certo. Mas outras versões vão dizer, eu odeio o divórcio. Deus diz, eu odeio o divórcio. Não é isso. O que Deus está falando ali é, eu aborreço ou odeio o repúdio. Porque era algo que não era legal, que não era, quando eu digo legal, é nos termos de lei mesmo, e que deixava a mulher numa situação completamente frágil perante a sociedade. Deus odiava essa coisa do repúdio. E quer me parecer que essa mulher, coitada, tenha passado até 5 vezes pelo repúdio. Senhor Jesus, e ela não entra no mérito. Você não vê a palavra aqui, divórcio ou repúdio, mas você vê dizendo, traz o teu marido. Não tenho marido. Verdade, já tiveste 5, e o que tens agora não é teu marido. Possivelmente estamos diante de uma mulher repudiada. Uma mulher que estava dando os pulos dela, coitada, para viver numa sociedade patriarcal, sim, machista, sim, e absolutamente injusta para com ela e para com as mulheres. Ou seja, como diz a cantata, usada pelos homens e também, certamente, desprezada pelas outras mulheres. Era uma vida complicada, mas ela estava fazendo o que? Ela estava fazendo o papel dela. O papel de uma mulher, um dos papéis de uma mulher naquele tempo, era buscar água no poço. Então ela estava fazendo o papel de mulher da casa neste exato momento em que ela se encontra com o Senhor Jesus. Ela ia ao poço para buscar água, para prover água para a sua casa, para que ela pudesse lavar o que precisasse ser lavado, para que pudesse tomar banho, para que pudesse fazer a limpeza da roupa, da louça, seja lá do que for que ela tivesse que limpar, para que eles pudessem beber. A mulher estava sendo mulher, fazendo o que ela precisava fazer. Não obstante, estamos olhando para uma cana quebrada, para uma cana machucada, ferida pela sociedade à sua volta, pelos maridos. Você imagina você ser repudiado por alguém? É triste, é doloroso. Mas essa mulher, eu vou te falar, ela devia ser muito guerreira, porque você ser repudiada uma vez era terrível, 2 vezes, 3, 4, 5. Eu imagino o que devia passar na cabeça dessa mulher. Meu Deus, onde foi que eu errei? Será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão insuportável assim, ao ponto de ter sido repudiada 5 vezes? E já estou eu de novo nessa roda viva, vivendo com o 6º homem na minha vida. Onde é que isso vai parar? E quando eu ficar mais velha, como é que vai ser? Dúvidas, questionamentos, angústia existencial que devia passar essa mulher, olhando para a vida dela, para as lutas dela, para os abandonos seguidos, a vergonha de morando com um que não era seu marido,
ir na feira e vai na feira e encontra lá, vai comprar as coisinhas dela na feira e encontra lá e vê um dos ex-maridos, ou talvez mais de um, as mulheres atuais dos ex-maridos. Que situação, uma cidade pequena, lembrando que nesse tempo as cidades não eram grandes, então todo mundo meio que se conhecia. O coração dessa mulher devia ser dolorido. Ela era uma cana quebrada, ela não era um monte alto, muito pelo contrário, ela era um vale profundo de mágoa, tristeza, um vale profundo de desprezo, um vale profundo de desconfiança do próprio valor. Mas há uma promessa de que no reino dele todo vale seria exaltado, que toda a cana trilhada seria deixada para retornar ao prumo, não seria esmigalhada. O mundo, quando vê que nós estamos afundando, ele quer nos afundar até o fundo do poço. O mundo, quando vê que nós estamos fraquejando e nós estamos quebrados, ele faz de tudo para nos quebrar ainda mais. Às vezes dentro de casa, na família, às vezes no trabalho, nos colegas de faculdade, colegas de escola. Quando o mundo é igual um tubarão, quando sente cheiro de sangue na água, aí enlouquece de vez e vai fazer de tudo para atacar aquele que está ferido. Isso é o mundo. Mas Jesus não. Jesus não trilha a cana quebrada. E Jesus encontra aquele vale profundo daquela mulher. E ele fala com ela, com mansidão. E ele fala com ela, ele coloca uma esperança no coração dela, com algo que ela podia compreender, e vai dizer, já que a gente está falando de água, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse que eu poderia te dar água suficiente para que você nunca mais tenha sede de novo. Ele percebe que a sede dela é espiritual, ela é uma cana quebrada, ela é um vale ressecado e profundo, ela é um poço seco. Ele diz, eu tenho condições de encher, eu tenho condições de preencher esse vazio, eu tenho toda a condição. E aquilo chama a atenção dela. Então ela se vê numa condição de desejar aquilo que ele oferece. Então ela percebe que ele é profeta, por assim dizer. Tem uma discussão teológica, né, pastor Marcos? Mas é aqui ou em Jerusalém? Afinal de contas, quero saber esse negócio da adoração. E o Senhor Jesus diz, olha, não é lá. Eu imagino o olhinho dela brilhando, não é lá não, mas também não é aqui, nem lá nem cá. Deus é espírito. E esse teu espíritozinho quebrado aí, esse teu espíritozinho aí, que está uma brasinha apagada, que sai só uma fumacinha, está quase apagando. Esse teu espírito aí pode receber um renovo, um vento do Espírito, que vai fazer fumegar e pegar fogo, e fazer com que você novamente volte para a batalha, volte a viver a vida, sentir o sabor do que é viver. Como alguém que não está passando sede, como alguém que não está passando dificuldade, como alguém que, embora seja desprezada pelos homens, você, sabendo que você é desejada, amada por Deus, pelo Senhor, você recobra todo o seu valor, mulher. Não é em Jerusalém, não é no Monte Gerizim, é no teu coração que Deus quer ser adorado, mulher. Meus irmãos, naquela hora, um vale foi preenchido. Naquela hora, uma brasinha que estava se apagando, um pavio fumegante, pegou fogo com todas as forças. Naquela hora,
as águas que ele prometeu começaram a fluir e a jorrar do coração daquela mulher. E o resultado fica mais do que evidente. Lembra da mulher que eu falei a princípio, era certamente conhecida na localidade de Sicar, certamente conhecida por ser usada pelos homens e também por ser desprezada pelas mulheres. Pois bem, para minha e sua surpresa e para a surpresa de todo mundo naquela cidade, aquela mulher que talvez andasse com a cara abaixada, com os olhos olhando para o chão para não ser vista e para não ver ninguém, que talvez não evitasse cruzar o olhar com os outros, aquela mulher que andava cabisbaixa, ela esquece daquilo que ela estava fazendo e ela larga para lá o jarro de água, e ela se apressa a correr para a cidade, e ela se torna a primeira missionária de Cristo na história. Ela é a primeira missionária. Ela corre para a cidade, e aquela que talvez não tivesse voz naquela cidade, aquela que talvez fosse a mal falada da cidade, de repente se torna uma missionária, e ela brada a plenos pulmões: venham ver, eu encontrei o Messias, encontrei o Salvador, eu encontrei aquele que, olha o que ela falou, alguém que tem me dito tudo aquilo que eu tenho feito. Estranha essa frase, talvez todo mundo já soubesse aquilo que ela andava fazendo há tanto tempo, já havia vivido com 6 homens, mas ela diz: encontrei alguém que me disse tudo que eu tenho feito, será que ele não é o Messias? E a confusão foi tal que a mulher chamou a cidade, e a cidade foi, e o povo foi, e o povo ouviu, e por causa do testemunho daquela mulher, por causa daquele coração antes apagadinho, igual um pavio fumegante, que agora era uma grande chama que se tornou numa labareda, e aquela labareda queimou pelos corações de toda aquela cidade, a tal ponto, que uma conversa que começou: como sendo tu judeu te diriges a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não falam com os samaritanos e vice-versa. A história termina com aqueles samaritanos que ouviram a mulher fazendo 2 coisas. Primeiro, eles dizem: Senhor, por favor, não vai não, eu sei que o Senhor está saindo da Judéia para a Galiléia, mas fica com a gente. Os samaritanos chamaram aquele judeu, a princípio desprezado, para ficar 2 dias com eles, e Jesus e seus discípulos ficam ali por 2 dias. Quebrou-se completamente aquela barreira, por causa de um coração que estava fumegando um foguinho fraquinho, e que começou a pegar fogo, por causa de um encontro com Jesus. E aquele primeiro encontro com Jesus gerou dezenas de outros encontros com Jesus. E a segunda coisa que nós vamos ver no final desse texto é o testemunho que aquele povo daquela cidade deu. E eu vou reler o testemunho. Verso 42, então disseram à mulher, agora olha as pessoas da cidade se declarando a ela: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Aquela mulher começa essa história, possivelmente como famosa, com uma fama ruim, a conhecida da cidade por uma fama ruim, mas agora, após um encontro com Jesus, ela termina essa história na qualidade daquela que levou o Messias até eles e que fez com que eles encontrassem verdadeiramente a paz que eles tanto precisavam. Um encontro com o Messias, o Salvador do mundo. Meus irmãos, encontros com Jesus têm essa característica.
montes altos que se julgam grandes coisas serão humilhados, afundados por esse Jesus. Mas todo vale profundo, escuro, onde já não brilha a luz, será preenchido, será exaltado. Que nessa noite e nessa semana nós possamos meditar sobre esse encontro com o Senhor Jesus, e que você leve isso para a tua vida. Você conhece alguém que tem andado cabisbaixo, entristecido, choroso, triste mesmo? Fale de Jesus. Leve, faça como essa mulher, faça com que essa mulher, o que essa mulher fez, leve Jesus, faça com que essa pessoa tenha um encontro com Ele. Essa pessoa que você conhece, talvez ela seja uma cana quebrada, talvez um pavio apagadinho, um vale profundo, mas Jesus tem poder para fazer exatamente isso, para tornar a fazer fogo, uma fogueira daquele coração que está tão apagadinho. Leve Jesus a alguém, espalhe a boa nova. Nós somos uma igreja evangélica, o evangelho é a boa nova. Faça como essa mulher, ela deixou até o cântaro dela de água. Às vezes a gente se prende tanto às tarefas, como fez a irmã de Lázaro, né? Marta estava ocupada em varrer a casa, em cuidar da casa. Maria estava lá, na primeira fila, tendo um encontro com Jesus. Às vezes a gente é muito dado a fazer as tarefas. Não, eu preciso fazer a tarefa, eu preciso seguir aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso, e está deixando de ser boca de Cristo para outros, de ser boca de Deus para outros. Escolha a melhor parte, como Maria. Faça como a mulher samaritana. Se permita deixar um pouquinho, talvez alguma atividade, para colocar em prática, para levar a palavra, para levar água viva, para tirar a sede de alguém. Que Deus nos abençoe nessa semana, que nós possamos fazer a obra que essa mulher fez. Se essa mulher teve condições de ser a primeira missionária, todos nós temos condições plenas de cumprir o ID de Jesus, no trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, onde quer que nós andemos. Vamos falar com Deus. Senhor, os resultados dessa palavra estão postos na tua mão. Que essa chama que foi acesa nessa noite, nos corações, possa, da mesma forma que foi com essa mulher, ser espalhada por onde quer que nós vamos essa semana. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor.